E agora não dá mais para esconder. A Arábia Saudita, de fato, adquiriu secretamente sistemas de defesa aéreo russo, estilo esse aqui, ó, o Pantsir S-1, como parte de um contrato de ao todo 2,2 bilhões de euros, que foi assinado em abril de 2021. Então, portanto, de certa forma, antes de todo essa celeuma de sanções e tudo mais, né? E o fato é que então as informações surgiram em meio a documentos vazados. Eu vi até informações na imprensa de uma forma geral, europeia, até ucraniana eu vi falando sobre esse tema, tá? Então, de fato, sim, foi confirmada essa informação. O contrato inclui cerca de 39 veículos de combate estilo esse, o Pantsir S-1, 10 postos de comando de baterias móveis e, além, evidentemente, do fornecimento de mísseis antiaéreos. Tá? Lembrando que a Arábia teria feito já um pagamento de 326 milhões de euros em agosto de 2021 como uma etapa de antecipação e as entregas iniciaram desde 2023, tá? Então não sei, não deixa as matérias que estão circulando por aí, não deixa claro, tá? Que esse sistema, primeiro, que versão ele é, se é a versão caminhão feito essa ou se é uma versão de engenharia, de infantaria motorizada, mecanizada, melhor dizendo, ou entraria no sistema motorizado, né? Desses sistemas assim. Mas o fato é que, então, inclusive, só uma curiosidade desse Pantsir S1 é o mesmo que ficou conhecido dias atrás, quando um sistema antiaéreo desse atingiu o avião lá do Azerbaijão, né? E que estava indo em direção mais ao norte do seu território, enfim, atingiu, já que os russos estavam mirando em possíveis drones ucranianos na região e pensaram que o avião era um alvo que era da Ucrânia, né? Enfim, o fato é então que tá aí a Arábia Saudita. Uma curiosidade é que, evidentemente, você deve saber que a Arábia tem uma aproximação muito forte com os Estados Unidos, né? Os americanos dão um certo apoio militar, um apoio logístico na região, mas isso também mostra que tem coisas que eles resolvem por conta própria. Apesar que é aquilo que eu falo, né? Tá todo um barulho agora, mas é porque é o contexto do momento. Perceba que todo o contrato ocorreu antes do conflito, né? Antes das sanções e tudo mais. Mas evidentemente vai começar a gerar toda aquele papinho, olha, tá vendo? A Arábia Saudita, que é aliada americana, tá vendo? Tá ajudando de alguma forma os russos. E, assim, você precisa entender, assim, de ser 880, de ser quente ou frio, na geopolítica, nessas questões armamentistas, principalmente no mundo do jeito que está hoje, mais globalizado, em termos de negócios e tudo mais, de novas tecnologias, é normal alguns países comprarem equipamento militar de outros, tá? Lógico, evidentemente, às vezes vão ter países que a chance maior de um comprar. Exemplo bem simples, sei lá, americano comprar equipamento russo. Não, né? Mas indiretamente isso pode acontecer, mas de forma direta, não. Mas no caso da Arábia Saudita, é possível ocorrer isso. E quer ver, comum são com países que são teoricamente mais neutros ou algo do tipo, como a Turquia, né? A Turquia compra equipamento americano, compra equipamento israelense, né? Compra equipamento russo também, indiano. Apesar dos pesares, mas questão são negócios, é proteção para o seu território, então vale a pena, né? Evidentemente, cada compra existe algumas cláusulas, algumas questões aí, que aí vai depender muito do tipo de equipamento, tá? Às vezes, por exemplo, no Brasil, o Brasil já chegou a fazer compras ruins de alguns tipos de equipamentos militares devido ao formato de compra. Porque tem alguns tipos de confidencialidade, tem equipamentos que. Eu não sei, por exemplo, o caso desse Pantsir, né? Esse sistema Pantsir aí, qual é a munição, qual é o tipo exatamente que é utilizada, se pode ser adaptada. Muitas vezes o país, no caso a Arábia, às vezes o sistema de lançamento pode ser utilizado algum outro tipo de munição, algum tipo, ou no caso foguete, ou algo do tipo diferenciado, mas que é adaptado para o mesmo equipamento. Então, isso, não sei mais uma vez.
Não sei se é o caso desse Pantse S1, mas eu estou comentando que é o normal fazer isso, muitos países comprarem, tá, esses sistemas que, de uma certa forma, depois vão poder ser adaptados para outras situações, ou com outros tipos de munições, para não ficar tão dependente do país de origem, tá? E que, de certa forma, poder utilizar outros tipos de munição, o que quer que seja. Mas lembrando, então, tá aí a informação que está gerando repercussão no mundo. Como eu disse, eu já sei há alguns dias, tá? Mas como estava para confirmar, porque assim, eu vi da imprensa ucraniana essa informação. E aí você sempre fica um pouco pé atrás. Poxa vida, até que ponto isso é verdade? Por que que os europeus não divulgaram ainda nada? E eu fiquei aguardando mais um pouco, até que, no caso, os europeus começaram a vazar. Desde ontem, né, começou a vazar essa informação. E aí eu hoje resolvi, então, gravar e trazer para vocês confirmando, porque é muito comum, tá? Vários tipos de notícia. Eu sempre estou confirmando primeiro mais de um local, mais de uma fonte, ou se mesmo que seja uma única fonte, que aquela fonte seja minimamente confiável, tá? Então, o cuidado é pouco, mesmo assim, às vezes acontece algum erro ali, atropela aqui, mas faz parte do jogo, da notícia, né? Às vezes para poder a gente entregar primeiro. Mas aí, deixa teu comentário, o que você acha? Você conhece esse sistema? Fala aí um pouquinho aí. Eu tenho muitos inscritos aqui no canal que conhecem alguns tipos de equipamento, às vezes até me explicam, olha, não é exatamente assim, Pablo, é dessa outra forma, é exatamente assim mesmo. Enfim, sempre comentam, né, estudam, sempre estão buscando saber mais e pode ser que você conheça esse sistema aí. Se puder deixar no comentário aqui, eu agradeço e também os inscritos agradecem por mais conhecimento sobre o tema. Valeu, grande abraço.